Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, a continuidade do SNS está em risco. A frase não é minha, quem a proferiu há cerca de 2 semanas foi a senhora Ministra da Saúde e eu não posso estar mais de acordo. De facto, a continuidade do Serviço Nacional de Saúde está em risco. As recentes alterações às regras de aposentação traduziram-se numa recorrida às reformas antecipadas e são cerca de 500 os médicos que já decidiram sair do SNS. Neste contexto, se o Governo impuser no Serviço Nacional de Saúde a regra de 2-1 nas admissões ou a versão mais violenta do PEC 3-1, o Governo está efetivamente a decretar a morte do Serviço Nacional de Saúde. Há poucas horas, o Conselho de Ministros terá aprovado um regime de exceção para os médicos aposentados do Serviço Nacional de Saúde. Mas se aprovaram o que estava proposto, então podemos esperar o pior. A proposta do Governo é pior do regime geral em vigor, retirando aos médicos 1/3 do valor da reforma, possibilidade que a lei atribuía a qualquer reformado da administração pública que continuasse a exercer a sua atividade. A decisão do Governo, se mantiver, não estanca a debandada dos médicos, ao contrário, é um convite a que os médicos que agora se aposentam continuem e vão trabalhar para os hospitais privados. O Serviço Nacional de Saúde está ameaçado pela extensa hemorragia de profissionais que este e o anterior Governo do PS permitiram, facilitaram e mesmo promoveram. A política de recursos humanos dos governos do Partido Socialista, nos últimos 5 anos, foi um fracasso incapaz de contrariar a fuga dos profissionais do SNS, de encontrar soluções para a falta de médicos e de criar condições de trabalho motivadoras no Serviço Nacional de Saúde. Faltam médicos porque são poucos no país e porque o Governo, apesar de eles serem poucos, os empurrou para fora do Serviço Nacional de Saúde. Faltam enfermeiros, não porque não os haja, mas sim porque o Governo não os quer contratar. As consequências estão à vista nas dificuldades crescentes de acesso e de atendimento a tempo e horas no Serviço Nacional de Saúde. Os hospitais privados crescem hoje como verdadeiros cogumelos. E não deixa de ser paradoxal que este grande boom dos hospitais privados coincida com a governação do Partido Socialista. Os grupos financeiros descobriram uma mina e ninguém ouve estes grupos a queixar-se da falta de clientes ou de médicos e muito menos a queixar-se de poucos lucros. E percebe-se bem porquê. O Governo do Partido Socialista não lhes tem faltado com nada, nem com os doentes, nem com os médicos do Serviço Nacional de Saúde e muito menos com o pagamento dos dinheiros públicos. Os profissionais que hoje estão nos grandes hospitais privados estavam há muito poucos anos no Serviço Nacional de Saúde e, no entanto, o Governo cruzou os braços e manteve-se indiferente e sem reação perante as sucessivas vagas de médicos que deixaram o Serviço Nacional de Saúde. Hoje é frequente no Serviço Nacional de Saúde que médicos contratados por empresas prestadoras de serviços ganhem mais do que os outros médicos que têm o seu lugar no quadro dos hospitais públicos. É mesmo frequente que médicos mais diferenciados recebam menos remuneração do que médicos menos diferenciados, pela simples razão de que uns são do quadro do SNS e outros são contratados em empresas privadas. A entrega da gestão de hospitais públicos ou grupos privados é também uma outra forma de afastar médicos do Serviço Nacional de Saúde. Verificou-se isso em Braga e está-se a verificar no Hospital de Cascais, onde, vergonhosamente, 10 trabalhadores, 4 médicos patologistas, 6 técnicos de análise, estão impedidos de continuar no trabalho e andam por aí à procura de um hospital que os queira, porque a alternativa que o Governo lhes dá é passarem ao quadro da mobilidade, perdendo direitos e perdendo remuneração. O Hospital de Cascais abriu procurando médicos em vários hospitais, mas sobretudo no Hospital Garcia da Horta. O hospital de onde a senhora Ministra saiu há 3 anos está hoje verdadeiramente irreconhecível. Tal tem sido a sangria de diretores, chefes de serviço e outros especialistas. Para termos apenas uma ideia, os poucos obstetras que restam são hoje obrigados a fazer 7 urgências de 24 horas em cada mês. Quando regressar ao seu hospital, senhora Ministra, não o vai reconhecer, mas vai passar a conhecer melhor os resultados desastrosos da política que tem praticado à frente do Ministério da Saúde. O Garcia da Horta é exatamente o espelho desta política. Mas se a situação é má nos hospitais, ela é muito pior nos cuidados de saúde primários. Em 2007, 71% dos médicos de família tinham mais de 50 anos. Nos próximos 4 anos,
4.000 médicos de família podem deixar o SNS. Cerca de 80% dos médicos que anteciparam agora, recentemente, a sua reforma são médicos de família. Significa isto, porque eles são cerca de 400, que ficarão a existir mais 350 portugueses sem médico de família, acrescentando-se aos já meio milhão que hoje continuam sem médico de família. Isto significa que é a própria reforma dos cuidados de saúde, a joia da coroa da propaganda do Partido Socialista, que está em perigo. E isto é absolutamente incompreensível que, neste contexto, a Sra. Ministra tenha prometido há 15 dias um médico de família em 2013 para todos os portugueses. A Sra. Ministra não resistiu e deixou-se contagiar pela incorrigível tendência do Governo do Partido Socialista em substituir a realidade pela ilusão, as dificuldades pelas promessas fáceis. Na política de recursos humanos do Ministério da Saúde falta ainda e também o respeito pelos profissionais, falta decência na relação com os profissionais, desrespeito pelos enfermeiros. O Governo alimenta e tem alimentado um preconceito elitista contra os enfermeiros ao recusar tratá-los como trata todos os outros licenciados da administração pública. Esta interpelação do Bloco de Esquerda questiona também a teimosia do Governo em recusar uma remuneração justa, como a que é reclamada pelos enfermeiros, que rejeitam e fazem muito bem ser discriminados relativamente a outros técnicos da administração pública. Faltam milhares de enfermeiros nos hospitais e nos centros de saúde e há milhares de enfermeiros no desemprego. Há milhares, cerca de 5.000 enfermeiros com o contrato a termo, apesar de exercerem funções permanentes. Não se entende este gosto pela precariedade, este culto pela precariedade que o Partido Socialista imprime à sua política de recursos humanos. 5 anos depois, senhoras e senhores deputados, é evidente o fracasso da política de saúde do Governo. Tem muita razão, Sra. Ministra, quando diz que a continuidade do Serviço Nacional de Saúde está em risco. A situação que se vive hoje no Serviço Nacional de Saúde não é, no entanto, uma fatalidade. Os problemas do Serviço Nacional de Saúde têm solução. E para salvar o Serviço Nacional de Saúde, para fixar no Serviço Nacional de Saúde os profissionais de que ele precisa, o Bloco de Esquerda defende e apresenta as seguintes propostas. A primeira é a rejeição absoluta da aplicação da regra 2.1 ou 3.1. Em segundo, a revalorização salarial dos médicos e dos enfermeiros, que deve entrar em vigor já no ano 2010. Terceiro, a promoção da exclusividade como regime de trabalho preferencial no Serviço Nacional de Saúde. Quarto, a substituição dos contratos de prestação de serviços por contratos de trabalho. Quinto, um regime de exceção para médicos e outros profissionais de saúde que permita e promova a sua continuação no Serviço Nacional de Saúde. A proposta que o Governo tem em cima da mesa não resolve este problema, porque retira aos médicos uma parte da aposentação, que é um direito já adquirido por parte de todos aqueles aposentados que continuam a trabalhar na administração pública. E, por último, que sejam concluídos os processos negociais de todas as carreiras do Serviço Nacional de Saúde. Tem razão, Sra. Ministra, a continuidade do SNS está em risco. Se o Serviço Nacional de Saúde fosse um banco, estaria seguramente salvo. Mas, não sendo um banco, o Serviço Nacional de Saúde não vai ser salvo por este Governo. O PS diz-se, e é, efetivamente, o partido fundador do Serviço Nacional de Saúde. O PS vive e quer continuar a viver à sombra deste passado. Mas, no presente, e se continuar por este caminho, os governos de José Sócrates arriscam-se a transformar o PS no coveiro do Serviço Nacional de Saúde.